Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim, como sempre digo e repito, é um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos assuntos espirituais. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo o discurso da parte Faça Seu Melhor no Ministério da semana 17 a 23 de outubro, que tem o tema Como o relato sobre Nabote nos ajuda a entender o ponto de vista da organização de Jeová sobre tipos e antítipos. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui conosco para junto considerarmos o discurso da semana 17 a 23 de outubro, da parte Faça Seu Melhor no Ministério. Então, como dito, o tema, como o relato sobre Nabote nos ajuda a entender o ponto de vista da organização de Jeová sobre tipos e antítipos. E a fonte de matéria é a revista Sentinela, 15 de 3 de 2015, página 9 a 11, parágrafo 10 ao 12. Então vamos para o nosso discurso. Durante muitos anos, o escravo fiel e prudente usou em suas publicações as palavras tipos e antítipos para tentar explicar algo do presente para o futuro, tanto envolvendo personagens e acontecimentos. O tipo é a imagem ou representação de alguma coisa que vai acontecer em tempo futuro. O antítipo é a realidade da coisa da qual o tipo é representado, ou seja, o tipo pode ser chamado sombra e o antítipo a realidade. Entenderam alguma coisa? Imagino que a maioria não. E é exatamente por isso que foi deixado de usar essas palavras, pois é difícil de entender e acabava dando um nó na cabeça. E outro motivo mais importante para deixar de usar essas palavras é que a organização viu que, em grande parte, não fazia sentido dizer que isso ou aquilo era tipo ou antítipo. Então foi necessário esperar em Jeová, assim como mostra o livro de Provérbios 10, 4, 18. A luz clareia mais e mais, até a plena luz do dia. A partir daí, eles viram a necessidade de mudar o seu entendimento, como aconteceu no caso de Nabote. Em 1932, foi explicado que Acabe e Jezabel representavam Satanás e sua organização, e que Nabote representava Jesus e que a morte de Nabote representava a execução de Jesus. Já em 1963, o livro Santificado Seja o Teu Nome disse que Nabote representava os ungidos e que Jezabel representava a cristandade. Disse ainda que a perseguição de Jezabel contra Nabote representava a perseguição que os ungidos sofreriam durante os últimos dias. Percebemos que houve muitas tentativas de achar tipos e antítipos, mas sem base bíblica para isso. A prudência tem levado o escravo a ser mais cauteloso quanto a dizer que determinado relato bíblico é uma chama profética, a menos que haja base bíblica para isso. Qual é o entendimento hoje do escravo fiel e prudente sobre Nabote? Esse homem justo morreu não porque era tipo profético de Jesus ou dos ungidos, mas porque era fiel a Deus. Ele obedeceu à lei de Jeová diante de um terrível abuso de poder. E isso pode acontecer com cada um de nós. E nem por isso somos antítipo de alguma coisa. Veja o que diz o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 12. Passa a nos dizer assim: de fato,
Todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus em união com Cristo Jesus também serão perseguidos. Qualquer servo de Jeová que quiser levar uma vida de devoção a Deus pode ser perseguido e morrer. Levando em conta o exemplo de Nabote. Simples assim. Sabendo disso, veja o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16 e o 17. Diz assim: falando dessas coisas como faz em todas as suas cartas, no entanto, algumas coisas nelas são difíceis de entender, e essas coisas os ignorantes e instáveis estão distorcendo, assim como fazem também com os restantes das Escrituras, para sua própria destruição. Portanto, amados, agora notem, sabendo disso com antecedência, tomem cuidado para não ser desviados pelo erro dos transgressores e para não cair de sua posição firme. Notou o versículo 17? Tomem cuidado para não ser desviado pelo erro dos transgressores e para não cair de sua posição firme. Por mais que tenha mudanças de entendimento, a nossa fé baseia-se firmemente em Jeová e em Jesus Cristo. Vimos então nesse discurso que a palavra tipo é a representação de antítipo à realidade. Exemplo simples para que possa ser entendido isso. Tipo, o cordeiro pascual, aquele animal que era morto no passado. Antítipo, Jesus Cristo. Então, o animal representava algo futuro, que era Jesus Cristo. Vimos também que o corpo governante, ele mudou o seu entendimento ao longo do tempo e facilitou o entendimento dos cristãos. Sendo assim, tome por alvo ler a palavra de Deus para que você esteja decidido a defender a verdade, mesmo em dificuldade ou perseguição, e que, assim como Nabote, ser exemplo de uma pessoa fiel. Então chegamos ao fim do nosso discurso. Espero que tenha facilitado o seu entendimento. Realmente é uma matéria, é simples de ser entendida, mas pela dificuldade das palavras que foram colocadas para o nosso entendimento, acabou dificultando o nosso entendimento. Então, tipo é a representação de algo futuro. Por exemplo, quando falou sobre Melquisedeque. Melquisedeque foi um sacerdote que simbolizava Jesus Cristo, nosso sacerdote maior. Então, Melquisedeque é tipo e Jesus Cristo, sacerdote maior, é o antítipo. Então, é representação de algo. Mas como colocou essas palavras, acabou dificultando por muito tempo os irmãos entenderem essas palavras. Mas, como houve essa mudança de entendimento, facilitou para nós. E essa fonte de matéria é muito interessante, tá? Então, os irmãos podem ler novamente a revista Sentinela, que com certeza vai tirar bastante proveito. Vamos fazer rapidamente a análise do ponto 14, que é do discurso, Chame atenção para os pontos principais. Então, o que você deve fazer? Ajude as pessoas a acompanhar a sequência de ideias do seu discurso e mostre como cada ponto principal está ligado com o objetivo e o tema. Então, pense no seu objetivo ou o que você quer informar, motivar e convencer. Chame a atenção para o tema. Então, durante o seu discurso, você pode repetir as palavras do tema e deixe claro quais são os pontos principais. E o detalhe interessante aqui é o que diz no finalzinho, diz assim, você pode dizer quais são os pontos principais no início do discurso ou também pode repetir os pontos principais no final para ajudá-la a se lembrar deles. E foi exatamente assim que nós fizemos no discurso, No final, a gente relembrou
ou resumiu aquilo que o discurso ele apresentou. Então, fazendo assim, foi aplicado muito bem o ponto durante o discurso. Então, meus queridos irmãos, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.